Quando você se prepara para dormir, existe um momento especial em que a alma se recolhe, o silêncio se instala ao redor e a noite parece abrir um espaço sagrado para que você ouça aquilo que durante o dia o barulho do mundo normalmente esconde. E é exatamente nesse instante em que sentimos mais nitidamente o peso das preocupações, a saudade que insiste em permanecer, ou até mesmo a sensação oculta de que algo dentro de nós pede paz, que uma prece pode transformar completamente o que estamos sentindo. Antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade de luz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e, principalmente, escreva nos comentários o nome de alguém por quem você deseja oferecer esta prece da noite. Pode ser alguém que está precisando de serenidade, alguém que você ama ou até mesmo você. Muitas vezes somos nós mesmos que precisamos ser lembrados de que merecemos descanso e paz. Coloque o nome dessa pessoa com carinho, porque ao final deste vídeo, quando a prece for feita, esse nome estará espiritualmente acolhido dentro dela. E agora vamos nos aproximar da atmosfera deste roteiro. Essa parte introdutória é muito importante porque prepara o coração. A vida moderna, cheia de expectativas, pressões emocionais, cobranças internas, muitas vezes impede que percebamos que existe algo maior, silencioso e profundo, conduzindo tudo. Mas quando chega a noite e o corpo pede repouso, a alma começa a buscar espontaneamente aquilo que realmente a nutre. É por isso que tantas pessoas, mesmo sem entender por quê, sentem vontade de fazer oração exatamente antes de dormir. A noite abre portas que o dia mantém fechadas. E para criar essa prece que você ouvirá nos próximos instantes, nós partimos de princípios que vêm sendo citados há muitos anos por estudiosos da espiritualidade. Não estamos falando de dogmas, mas de percepções profundas sobre o funcionamento da mente, da alma e do próprio campo energético que envolve cada pessoa. O objetivo aqui não é simplesmente fazer uma oração, mas sim construir um momento de acolhimento, conexão e alívio que realmente exerça efeito sobre a sua vibração antes do repouso. A prece da noite possui um poder muito particular. Ela atua enquanto você dorme. Ela organiza pensamentos que estavam confusos, acalma emoções que pareciam indomáveis e fortalece áreas internas que precisavam de atenção. Por isso, antes de chegarmos até ela, é importante que o coração esteja aberto e que você entenda por que essa prática pode transformar as próximas horas do seu descanso e até mesmo o seu dia seguinte. Quando falamos de prece noturna, estamos falando de um tipo de comunicação com o plano espiritual que se dá de maneira muito mais sensível do que durante o dia. Na noite, quando o corpo repousa e o espírito se afasta gradualmente do fluxo mental mais denso, criam-se condições para que a ajuda espiritual chegue com mais clareza. Muitas pessoas relatam que, após orar antes de dormir, acordam mais leves, como se tivessem recebido um cuidado invisível. Outras dizem que a prece parece limpar emoções acumuladas. E há ainda quem relate sonhos mais organizados, mensagens simbólicas, ou simplesmente uma ausência daquela angústia que antes acompanhava suas madrugadas. A verdade é que a prece, sobretudo quando feita com sinceridade, é um diálogo, uma ponte. Não importa se você acredita em anjos, mentores, guias, Deus, universo, ou simplesmente em uma força maior que não sabe nomear. O importante é que existe algo que escuta, que acolhe, que responde, muitas vezes de maneiras suaves, discretas,
mas perceptíveis quando estamos atentos. E antes de chegarmos até a prece propriamente dita, é essencial organizar a atmosfera emocional que você está carregando agora. Talvez você esteja ouvindo este vídeo porque algo dentro de você está inquieto. Talvez seja por causa de um dia difícil, de uma dúvida persistente, de uma pessoa que você ama e que está enfrentando sofrimento, ou apenas porque você sente falta de um tipo de paz que há muito tempo não sente plenamente. Qualquer que seja o motivo, saiba que não há acaso. Se você está aqui, existe um propósito. Preces não chegam à nossa vida sem motivo. Somos atraídos por aquilo que nossa alma já começou a pedir silenciosamente. Então permita-se respirar um pouco mais fundo enquanto acompanha este roteiro. Deixe que estas palavras te envolvam, porque elas estão sendo construídas para preparar a sua energia, sua mente e seu coração para a prece que virá na segunda parte. Não tenha pressa. Pense que este é um momento seu, só seu, e que nada precisa ser resolvido agora, apenas acolhido. E ao longo destes minutos, quero que você perceba como muitas vezes nos tornamos emocionalmente saturados durante o dia. São pensamentos repetitivos, preocupações constantes, pressões internas que se acumulam. O ser humano moderno carrega um tipo de desgaste emocional que, se não for cuidado, acaba se tornando um ciclo. Dormimos cansados, acordamos cansados, vivemos cansados, até que o corpo começa a pedir socorro. E é exatamente por isso que a prece da noite pode ser uma ferramenta tão poderosa. Ela coloca uma pausa nesse ciclo, ela reorganiza a mente e faz com que, ao adormecer, você não leve para o sono aquela confusão mental que muitas vezes gera ansiedade, sonhos desconexos, insônia ou até aquela sensação de acordar mais cansado do que quando dormiu. E aqui é importante observar algo: a noite é um campo fértil. Durante o sono, a mente consciente relaxa e abre espaço para que a alma entre em contato com dimensões mais sutis. Por isso, a intenção que você coloca antes de adormecer tem um efeito real. É como plantar uma semente. Uma semente pode ser de angústia, caso você durma mal, preocupado, carregando o peso do mundo, ou pode ser uma semente de luz se você dormir em estado de prece, gratidão ou entrega. A diferença entre uma noite de tormento e uma noite de paz começa exatamente nos minutos que antecedem o sono. Muitas tradições espirituais antigas já sabiam disso. Elas ensinavam que antes de adormecer é preciso limpar o coração, apaziguar a mente e elevar o pensamento. Não por obrigação religiosa, mas por sabedoria espiritual. Quando você acalma internamente o que precisa ser acalmado, a própria vibração do seu ser muda. E essa vibração é o que determina a qualidade do seu repouso e muitas vezes da sua vida como um todo. E é por isso que esta prece foi construída com extremo cuidado. Ela não é apenas uma oração. Ela é como um abraço espiritual, pensada para envolver, acalmar, proteger e conduzir sua energia para um estado mais equilibrado. Ela foi escrita para que você realmente consiga entregar suas preocupações, abrir mão do que te pesa e permitir que sua alma descanse sem resistências. Mas, antes de chegarmos até essa prece, continue comigo por mais alguns instantes. Quero te convidar a refletir sobre algo importante. Como você tem ido dormir? Com quais pensamentos? Que tipo de emoção é a última que você sente antes de fechar os olhos? Parece algo simples, mas isso diz muito sobre como você está vivendo. Se você fecha os olhos com ansiedade, é a ansiedade que trabalhará dentro de você. Se é com raiva que seu corpo vai dormir.
Mas se você fecha os olhos em prece, é com paz que sua alma caminha enquanto o corpo descansa. E agora, antes de seguirmos, apenas quero reforçar, de forma leve e acolhedora. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. É um gesto simples, mas que nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem diferença espiritual na sua vida. E se você sentir que este vídeo pode ajudar alguém, alguém que talvez esteja precisando de serenidade ou de luz, compartilhe. Às vezes você não imagina como um gesto assim pode tocar profundamente a vida de alguém. Agora, respire fundo, sinta-se acolhido. Estamos prestes a passar para a segunda parte, onde você receberá a prece da noite, e quero que você esteja pronto para esse momento, porque ele foi preparado especialmente para você. Agora que você já caminhou comigo até aqui, respire por um instante. Sinta o corpo descansando, a mente desacelerando, o coração se abrindo. Este é o momento em que você se permite ser cuidado, acolhido e guiado. E antes que iniciemos esta prece, eu te convido com todo carinho a separar na sua mente ou aqui nos comentários o nome da pessoa para quem você deseja dedicar esta oração. Pode ser alguém que precisa de luz, de paz, de cura, ou até mesmo alguém que você sente saudade. Escreva o nome com fé, porque quando você comenta, você materializa a sua intenção. Agora, vamos começar. Senhor, meu Deus, força maior que sustenta a vida e move o universo, eu me coloco diante de Ti neste instante com humildade e confiança para entregar tudo aquilo que hoje pesou sobre os meus ombros. Que esta noite seja um refúgio de luz, um abrigo de cura, um sopro de renovação para minha alma cansada. Eu te peço, Pai, que agora, enquanto inicio esta prece, Tu silencies dentro de mim todas as vozes que não são Tuas. Acalma meus pensamentos, dissolve minha inquietação, suaviza os medos que me acompanham e devolve ao meu espírito a serenidade que tantas vezes me falta. Que o Teu amor desça sobre mim como um vento leve, reconfortante, capaz de me envolver por inteiro, da cabeça aos pés, preenchendo cada espaço onde antes habitava alguma dor. Senhor, eu te entrego o dia de hoje, as alegrias que vivi, os desafios que enfrentei, as palavras que falei e também as que calei. Entrego os erros que cometi e as decisões que me deixaram em dúvida. Entrego os sentimentos que me machucaram e os que me trouxeram esperança. Que nada permaneça pesado em meu peito, que nada me aprisione ao passado ou me faça temer o amanhã, que tudo seja purificado pela Tua luz. Se por algum instante eu me senti sozinho, se duvidei da Tua presença, se pensei que estava caminhando sem direção, agora, Senhor, eu reconheço que nunca estive desamparado, porque mesmo quando eu não vejo, Tu me guias. Mesmo quando eu não compreendo, Tu me sustentas. Mesmo quando eu me sinto frágil, Tu és a força que se levanta dentro de mim. E neste momento tão íntimo, tão verdadeiro, tão meu, eu te peço, fica comigo nesta noite. Acompanha o meu descanso, vigia o meu sono, protege os meus sonhos. Que nenhum pensamento de medo se aproxime, que nenhuma angústia encontre morada em mim, que nenhum espírito em sofrimento se mantenha ao meu lado, que meu quarto seja iluminado por presenças de bondade, por emissários de paz, por irmãos espirituais que trabalham em Teu nome, trazendo segurança e amparo aos corações que clamam por Ti. Que toda sombra se afaste, que toda dor seja dissolvida, que todo peso seja retirado, que todo vazio seja preenchido pela Tua luz,
Senhor, coloca tuas mãos sobre minha cabeça agora e permite que eu sinta o teu toque suave e amoroso, acalmando meus pensamentos e liberando as tensões acumuladas. Que o teu amor toque meu coração e harmonize meus sentimentos, que a tua paz toque minha alma e a torne leve, tranquila, centrada, amparada. Eu te peço também, meu Deus, que estendas esta bênção àqueles que eu trago comigo nesta prece, aos que amo profundamente, aos que se afastaram, aos que já partiram e que carrego na memória, aos que caminham comigo e aos que seguem seus próprios caminhos, aos que sofrem em silêncio e aos que não sabem pedir ajuda. Que cada nome que agora se forma em meu pensamento receba uma gota da tua luz. Senhor, se existe alguém que eu não consegui perdoar, ajuda-me a liberar o ressentimento que ainda guardo. Se existe alguém que me feriu, ensina-me a transformar a dor em aprendizado. Se existe algo que eu fiz e que machucou alguém, que eu tenha hoje o arrependimento sincero e a coragem de reparar com gestos e atitudes de amor. E se existe dentro de mim um pedido, um sonho, um desejo tão profundo que eu nem consigo colocar em palavras, que tu o recebas mesmo assim, porque o Senhor conhece o que habita no meu interior, antes mesmo que eu consiga compreender. Abençoa a minha casa, Senhor, abençoa cada pessoa que vive aqui, abençoa cada pessoa que entra e que sai, abençoa quem me deseja o bem e abençoa também com o teu amor transformador aqueles que talvez não compreendam meus caminhos, que todas as portas abertas pela tua vontade se mantenham firmes. Que todas as portas que não são para mim sejam fechadas com suavidade. Que eu não me desespere com os nãos, mas aprenda a confiar que tudo tem o seu tempo perfeito. Senhor, eu te agradeço por ter chegado até o fim deste dia. Agradeço pelas lutas que me fortaleceram. Agradeço pelas lágrimas que me purificaram. Agradeço pelas alegrias que me iluminaram. Agradeço pelos aprendizados que me elevaram e agradeço, acima de tudo, por esta noite que agora se inicia, porque sei que enquanto eu descanso, tu trabalhas por mim. Sei que enquanto eu durmo, tu equilibras tudo aquilo que dentro de mim ainda está desalinhado. Sei que enquanto minha consciência repousa, minha alma é levada para lugares de cura, instrução e paz. E por isso, Senhor, eu te entrego meus medos, minhas dúvidas, meu cansaço e meus segredos. Eu te entrego minha história, minhas escolhas, minhas falhas e minhas conquistas. Eu te entrego tudo o que tenho sido e tudo o que ainda desejo ser. Que esta noite seja restauradora, que amanhã eu acorde com leveza, que meus olhos se abram com esperança, que meu corpo desperte com disposição, que minha mente esteja clara e meu coração sereno, que eu seja instrumento de paz onde houver conflito, que eu seja instrumento de bondade onde houver dor, que eu seja instrumento de luz onde houver escuridão, que eu seja instrumento de amor onde houver vazio, e que eu não me esqueça nem por um segundo de que tu caminhas comigo, hoje, amanhã e sempre, assim seja. Agora, antes de encerrar, eu te convido, do fundo do coração, a escrever nos comentários que esta noite seja de luz para mim e para quem eu amo. Escreva o nome de quem você deseja incluir nesta prece. Cada nome é uma chama acesa, cada nome é uma vibração elevada, cada nome é um abraço espiritual enviado pela sua intenção. E se esta oração tocou você, se trouxe conforto, paz ou esperança,
Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir estas palavras hoje. Que a sua noite seja abençoada, que a sua alma seja renovada e que você se sinta profundamente amado e protegido. Durma em paz. Eu estarei aqui com você novamente na próxima prece